que o Diniz gosta tanto de separar resultado de rendimento, com razão, inclusive, é uma demanda que ele tem. No entanto, eu preciso dizer o seguinte, mesmo jogando abaixo do que pode, com vários problemas defensivos, o Fluminense termina a fase de grupos invicto. Não perdeu nenhum jogo. Mesmo com todos os problemas que a gente possa apontar de rendimento, 4 vitórias e 2 empates. E a vitória de ontem foi com emoção. Com força e velocidade, são 2 caras chatos de marcar. Né? Então o Fluminense não tinha o meia criativo, não tinha um jogador capaz de ter soluções em pequenos espaços. O jogo só dava pequenos espaços, principalmente da intermediária para frente, né, do Fluminense. E o Fluminense foi batendo no muro e não conseguia furar esse muro. O Marcelo era o único que tinha essa capacidade. De vez em quando ele internava, né, ele ia para uma zona central e uma zona mais à frente, e dele saiu alguma coisa, mas poucas vezes ele usou esse tipo de posicionamento. E aí no segundo tempo, com o Felipe Melo já com o cartão amarelo muito exposto, ele tirou o Felipe. Ele precisava do Ganso, ele colocou o Ganso em campo, e ele colocou o Marquinhos no lugar do Guga para fazer a lateral. Na primeira jogada do Marquinhos, ele faz uma jogada individual, ele limpa por dentro e inverte o jogo para o Marcelo. O Marcelo faz o cruzamento para sair o gol do Keno. Mas logo na sequência o Lima empata, né? O Serna faz um gol, faz 2. O Aliança Lima, não o Lima. O Aliança Lima. O Aliança Lima faz... Empata não, ele faz o segundo gol, ele retoma a liderança do jogo. Mas o Fluminense também responde muito rápido com um golaço do Marcelo, né? Com 2 tabelas, primeiro com o Kennedy, depois com o Cano, que é muito inteligente, que ele, quando sai a tabela do Kennedy, o Cano faz um movimento de facão aqui daquela diagonal curta para o Marcelo enfiar. Quando o Marcelo domina mais uma vez, ele sai da posição de impedimento para buscar a parede e dar a possibilidade do Marcelo finalizar de primeira defender melhor, né? Esse gol, se a gente fizesse assim, o que foi defender melhor, acho que a resposta seria esse gol, né? A troca de passes, a movimentação, a qualidade técnica, a inteligência do Diniz. O Diniz na coletiva falou sobre essa questão da dificuldade que o Fluminense encontrou no primeiro tempo, e a leitura dele é que ele imaginava que o jogo fosse se dar muito pelos lados do campo, porque o Alianza Lima marca com praticamente 2 linhas de 5. Em tese são 5-3-2, só que os 2 jogadores da frente baixam o tempo todo do momento que ele faz a alteração de colocar o Marquinhos no jogo. Ao invés dele ter o lateral que beira o lado do campo para fazer a ultrapassagem, ele passa a ter o lateral que vem por dentro, porque o Marquinhos, por ser canhoto, traz muito o jogo para dentro. E aí o gol sai justamente da forma que o Roger disse agora há pouco. O Marquinhos traz a bola para dentro do pé esquerdo com muito espaço para poder fazer essa imersão de bola. Aí a marcada do Marcelo, o restante, é algo que o Fluminense esbanja. Quando o jogo volta a ficar 2-2, ficou num desenho parecido do que ele esperava para o primeiro tempo. O Aliança Lima indo para cima, né, tentando pressionar o Fluminense, que precisava de um gol para a classificação, e o Fluminense conseguia trabalhar um pouquinho mais a bola, ficar com a bola, porque o Fluminense estava exposto, por mais que tinha qualidade técnica, com o Marquinhos na lateral, com o Ganso no meio campo, e o Renato tinha entrado também no lugar do Cano para jogar como dupla de centroavante com o Kennedy. O Fluminense estava exposto, porque tinha Marlon e Martinelli, não tinha o lateral direito, e tem o Marcelo, que não tem essa recuperação toda, que também dá o corredor. Um zagueiro só, né? O Marlon com o Martinelli. O Marlon é zagueiro, o Martinelli é o cara que dá apoio em saída de bola. Aí a bola pelo alto começou a entrar. E muito vulnerável. Então o que o Fluminense tinha que fazer? Ficar mais tempo com a bola. Não perder a bola com tanta facilidade, porque você dava a oportunidade do Aliança Lima chegar com muita gente ali. E o jogo ficou... Tanto que eu falei, olha, o jogo tá bom pro Fluminense. A cobrança em cima do Fluminense é essa questão do sofrimento em determinados momentos de uma partida. Óbvio que o desenho do Fluminense é esse. É um time desorganizado. Esse é o Fluminense. E por isso chegou ao título do ano passado, que é um time que aproxima muita gente de um lado do campo. E isso é matemático. Se tem muita gente desse lado, do outro lado está desprotegido. Então essa desorganização ofensiva, ela é importante para que o Fluminense jogue com essa filosofia. Só que em determinados momentos, o jogo você divide ele em várias
períodos, né? Período que você tem superioridade técnica, que você tem a vantagem no placar, que você está sofrendo um pouco mais, que você resolve um jogo, que você tem pouco tempo para se proteger e não sofrer mais. Então são períodos que o jogo vai te mostrando que você vai ter que se adaptar a esses momentos. O Fluminense parece que não quer se adaptar aos momentos que o jogo te pede. É que e aí sofre em determinados momentos que não é para sofrer. Mas eu tenho uma boa notícia em cima do que você está falando, porque acho que também o sarrafo ficou mais alto, né? O time ganha a Libertadores, a expectativa aumenta, tem muito tricolor perguntando, cadê aquele futebol de campeão? Será que está tão diferente assim em relação ao ano passado? Na fase de grupos do ano passado, o Fluminense somou 10 pontos. Ele passou em primeiro, mas ele chegou na última rodada num jogo tenso contra o Sporting Cristal, que se ele perdesse ele estava eliminado. Não foi um jogo fácil, foi um jogo tenso para o Fluminense. Ele derrotou o Sporting Cristal e chegou a 10 pontos e passou em primeiro num grupo que tinha River Plate e Strongest. Não, eu acho que foi empate esse jogo. Foi Cristal, empate. Foi 3-1 na ida e 1-1 na volta, perdão. E se ele perdesse ele estaria eliminado. Foi 1-1. Então ele passou assim, ó, no sufoco. No ano passado ele chegou a 10 pontos. Esse ano ele já garantiu a primeira colocação por antecipação e passou com 14 pontos. Então ele passa melhor do que no ano passado. Aí a coisa foi engrenando no ano passado. Ele pega o Argentino Júnior do Milito, sofre. Dos dois jogos. Aí pega o Olímpia, a melhor atuação, sem dúvida. Sofre contra o Inter e é campeão com o Boca. Então, se você for comparar a fase de grupos desse ano com a do ano passado, ele larga melhor do que ele largou no ano passado. E agora tem uma questão que envolve o Germancano. Por que o Cano desse ano não está com números que a gente pode chamar de números à altura do que é o Germancano no Fluminense? O ano não acabou desse ano. Mas eu acho que no ano passado ele já estava melhor. Até junho do ano passado, ele tinha uma média, cara, de quase um gol por jogo. E esse ano ele está com 0,28, cara. Tem a primeira questão física, que o Cano sofreu com lesão no início da temporada. E a outra questão, que eu acho que é o principal, é a produtividade ofensiva do próprio Fluminense. No jogo de ontem, a gente viu o Fluminense enfrentar um cenário diferente das últimas atuações que o Fluminense vinha sendo muito criticado, que eram equipes que subiam e pressionavam o Fluminense muito forte. A gente viu o Fluminense sofrer com isso jogando na Libertadores. No jogo... Ele tá jogando muito recuado, Colo-Colo. Não, tá jogando atrás. Não tem menino, né, cara? Mas, então, o Fluminense contra o Corinthians, o Fluminense também sofreu com isso. As equipes, ano passado, o Fluminense, a premissa que é do jogo, da construção baixa, as equipes ficavam muito no cobertor curto de subir e pressionar o Fluminense, porque sabia que se subisse, o Fluminense ia quebrar a linha com muita facilidade e o Fluminense passava a conseguir construir o jogo com facilidade. E se ficasse atrás também, o Fluminense tinha a qualidade de conseguir construir as jogadas. Esse ano a gente tem visto o Fluminense com dificuldade para conseguir sair dessa pressão. E aí tem a ver com a ausência do Nino, o André que agora está lesionado. Então, o próprio Samuel Xavier pelo lado direito, então, associado a isso, ao próprio posicionamento. No ano passado era indiscutível, o Cano foi o melhor jogador da Libertadores, ele era indiscutível. Essa pergunta no ano passado vocês mandariam internar o apresentador, com razão. Eu pergunto, com o JK voltando, vocês acham que o Cano está de alguma forma ameaçado? É briga como titular do Fluminense? Para mim tem briga. A questão toda é essa do John Kennedy, né? Eu acho que é o mais importante disso. Agora, ele focado, ele jogando, ele fazendo gols decisivos como foi o de ontem, assim, eu acho que é de se pensar realmente. Ele joga com o Cano e normalmente quando os dois jogam juntos, a dupla funciona bastante também. O Fluminense é inexplicável. O Fluminense, ele se explica pelo desequilíbrio, pelas descompensações, pelas questões estratégicas. Até o John Kennedy é inexplicável, cara. A indisciplina que ele cometeu tiraria de 90% dos clubes do mundo. O Fluminense é peculiar, porque o Diniz consegue administrar isso e fortalece o menino, o torcedor compreende o contexto, ele volta, faz gol, siga na carreira, né? E aprenda com as lições, amadureça, mas o Fluminense, ele se explica pelo inexplicável, isso que é legal. Então, olha só, é muito legal mesmo, estou com o Nino, só acho que em determinados momentos tem que fazer algumas leituras importantes. Isso estressa o torcedor, O torcedor do Fluminense vaiou o time ontem, puxou a orelha e parece que ele entende o próprio papel do torcedor do Fluminense. Porque as pessoas ficam assim,
Ah, vai reclamar de um time que é campeão da Libertadores. Pô, você vai reclamar de um time que deu tanto nos últimos anos. Reclama sim. Porque esse time só funciona, parece, quando puxa a orelha, quando dá uma reclamada, cara. Fazendo outra pergunta, então. Segunda-feira o sorteio. Você está no pote 2. O Fluminense é daqueles times que você quer evitar de qualquer jeito? Eu quero evitar de qualquer jeito. Fluminense, Talheres, tem uns times assim que, né, que você olha, cara, tem oportunidade, mas tem muito mais complicação, cara. É difícil de enfrentar o Fluminense, Pabu. O Lino acha que brilhantemente defendeu que o Fluminense é algo inexplicável. O Diniz tenta explicar esse inexplicável em toda a coletiva. Vamos ouvir o que disse o treinador ontem no Maracanã. E ele também é um tipo de jogador de personalidade que é muito empático para a torcida e para quem gosta de futebol. Todo lugar que você vai, as pessoas perguntam do John Kennedy, querem saber como ele chama muita atenção. É um cara que ele faz parte do show, daquilo que tem o futebol tem de show, de entretenimento. É uma figura muito empática para quem gosta do jogo. E para a torcida do Fluminense tem outros elementos ainda. É um menino de Xerém, é um jogador quando subiu, fez o gol no Flamengo, decidiu a Libertadores. Isso é a coisa que essas coisas não são as mais importantes. As mais importantes têm a ver assim com confiança, pelo voto de confiança, com a palavra confiança. É uma confiança que eu tenho nele, que o time demonstrou que tem nele, e ele passa, eu acho que tem uma confiança que ele também pode mudar. O John Kennedy é um trabalho sem trégua e sem fim para que ele consiga amadurecer a ponto de dar conta do imenso talento que ele tem. Ele é um cara que... O Marcelo está, esse ano do ano passado para cá, eu concordo com você, ele está um ano mais velho na idade cronológica, mas na prática parece que ele remoçou uns 3 anos. Ele está muito bem, e não é só nos jogos, ele está muito bem nos treinamentos, ele termina a sessão de treino, continua ainda às vezes no campo, brincando com os garotos. E é um apaixonado... Eu não sei se ele é um apaixonado pelo futebol ou se ele é um apaixonado pela bola. Ele e a bola têm uma relação de muita intimidade, o tempo todo, sozinho, brincando, isso contagia os outros. E ele está acrescentando muita coisa no nosso time. E não é uma surpresa para mim fazer partidas como a de hoje, os gols que ele está fazendo. Ele tem feito coisas assim nos treinamentos.